Em nosso estudo de hoje, a lição 39 do livro Palavras de Emmanuel tem por título Temas Variados. Uma lição enorme, são textos de livros diversos do Emmanuel, de maneira que a gente vai ler alguma coisa para a gente comentar. O primeiro texto fala assim: há grande diversidade entre doutrinar e evangelizar. Para doutrinar, basta o conhecimento intelectual dos postulados do Espiritismo. Para evangelizar, é necessário a luz do amor no íntimo. No primeiro bastarão a leitura e o conhecimento, e no segundo é preciso vibrar e sentir com Cristo. Muito profundo, para a gente pensar o seguinte: existe a diferença, em primeiro lugar, entre ler e estudar. Eu já li os livros do André Luiz todos, já. Me fizeram uma pergunta essa semana sobre um dos livros, eu não sabia dizer em que livro estava, sequer lembrava do exemplo que a pessoa falou. Quer dizer, eu li, mas não estudei o livro. Porque quando a gente estuda, que realmente marca, a gente grava. E eu me lembro, quando eu estava começando a fazer estudos, fazer palestra, de um espírito ter dito para mim o seguinte: falou, olha, todas as vezes que você for ler qualquer coisa relacionada à doutrina espírita, leia como se você tivesse a obrigação de fazer uma sustentação oral de pelo menos 10 minutos sobre o tema que você está lendo. Porque uma coisa é você ler rapidamente, mas se eu vou ter que falar sobre aquilo, eu vou buscar mais detalhes, eu vou ler uma, duas, eu não entendi aquilo, eu vou buscar de novo. Então existe diferença entre ler e estudar. Mas também existe uma diferença enorme entre estudar e sentir. Eu me pego várias vezes, esse ano, muitas vezes, dando o curso do Evangelho segundo o Espiritismo, e quando a gente terminava de falar alguma coisa, por exemplo, sobre perdão, os alunos que já são espíritas, alguns até trabalhadores da casa há mais de 20 anos, falavam, mas isso fica só no campo da teoria. Eu falei, como assim no campo da teoria? Mas não vai ter nenhum esforço, isso é possível fazer sim. Como assim? Então a gente tem o conhecimento, mas o conhecimento, a sabedoria ainda não transmitiu ainda para o coração aquilo que a gente está aprendendo. Então, o que acontece? A gente vai encontrar com muita frequência pessoas que se dedicam ao estudo, mas ainda trazem os costumes enraizados de encarnações passadas, seja voltada para a autoridade, seja voltada para a política, seja voltada ainda para os vícios que ainda trazem. Então eles acabam misturando ou adaptando os postulados da doutrina espírita às suas necessidades, aos seus problemas ainda de ordem moral. Depois a gente vai ter um outro texto que ele vem falar para a gente assim: a razão sem luz pode transformar-se em simples cálculo. Instrução e ciência são portas de acesso à educação e à sabedoria. Quem apenas conhece nem sempre sabe. Quem apenas conhece nem sempre sabe. Ou seja, esse prefácio do livro Ave Cristo está corroborando completamente com o texto que foi anteriormente lido. Mas olha esse texto agora. No crepúsculo da civilização em que rumamos para a alvorada de novos milênios, o homem que amadureceu o raciocínio supera as fronteiras da inteligência comum e acorda dentro de si com interrogativos que lhe incendeiam o coração. Quem somos? De onde viemos? Onde a estação de nossos destinos? E à margem da senda em que jornadeia, surgem os escuros estilhaços dos ídolos mentirosos que adorou, enquanto sensações de cansaço lhe assomam a alma enfermiça, o anseio da vida superior lhe agita os recessos do ser, qual o braseiro vivo do ideal, sob a espessa camada de cinzas do desencanto. Quem de nós já não fez essa pergunta? Quem somos? Homens nascidos na terra, que foram gerados, tiveram um papai e uma mamãe, teve ali um momento de uma comunhão sexual, espermatozoide no óvulo, 8 a 9 meses de gestação. Tá. Quem somos de verdade? Espíritos imortais criados um dia pelo Pai de maneira simples e ignorante, com livre-arbítrio,
com responsabilidades a partir de agora, a responsabilidade tendo o tamanho do conhecimento. De onde viemos? Do simples ignorante, aprendendo pouquinho, pouquinho, cada vez. E um dia estagiamos em mundos primitivos, mundos muito mais violentos do que esse aqui. Basta a gente fazer uma comparação com o que ainda existe de selvagem no nosso planeta. A gente imaginar se a gente ainda estivesse vivendo em tribos, a caça de alimentos e correndo risco a toda hora de ser agredido por até mesmo um homem também que seja da tribo rival. Então, de onde viemos? Nós viemos do simples ignorante e estamos progredindo. E agora, qual vai ser o nosso destino? O destino vai depender agora das nossas atitudes, da compreensão que a gente vai ter desse processo todo e a gente interrogar: estou cumprindo a minha missão? Qual é a prova que eu nasci para cumprir? Começa a interrogar a consciência e se a gente conseguir o êxito, a gente vai igual o aluno que vai sendo aprovado ou o funcionário que vai sendo promovido, a gente começa a conquistar novos espaços. E é assim que a coisa vai acontecendo. A gente faz essa pergunta para a gente, sim. Que os trabalhadores da direção saibam amar e que os da realização nunca odeiem. Essa é a verdade pela qual compreendemos que todos os problemas do trabalho na Terra representam uma equação de evangelho. Se eu estou na direção, que eu saiba amar. E aqueles que estão para receber a ordem e realizar, que nunca odeiem. É também uma assertiva para a gente analisar bastante. Principalmente porque quando a gente está na direção, a gente carrega responsabilidades também sobre o que vier a acontecer com as pessoas que estão, de alguma maneira, sobre a nossa tutela. Vamos pular os textos. Vamos ver um texto aqui que fala assim: o conceito de mediocridade, do que é médio, modifica-se no plano de nossas conquistas universalistas depois das transições da morte. Aí no mundo, costumais entronizar o escritor que enganou o público, o político que ultrajou o direito, o capitalista que se enriqueceu sem escrúpulos de consciência, colocados na galeria dos homens superiores, exaltando-lhes os méritos individuais com extravagâncias louva-minheiras. Muito falais em mediocridade, em rebanho, em rotina, em personalidade superior. Então ele está querendo dizer para a gente que a gente aqui na Terra costuma se agarrar a ídolos que, na verdade, impressionam os nossos sentidos, ou o nosso campo moral, porque tem afinidade com a etapa evolutiva que a gente vive, mas ainda trazem os defeitos todos e podem estar incorrendo nesses vários problemas. É o político que ultrajou o direito, o escritor que enganou o público, o capitalista que se enriqueceu, é aquela música que fala da letra da pessoa que vai para a balada e que se embriaga, que se intoxica, mas está falando ainda dentro da minha linguagem, eu vou abraçar aquilo, trazendo aquela pessoa como um ídolo para mim. Depois, quando eu chegar do outro lado da vida, esse conceito de mediocridade ele vai modificar. Quando eu falo de mediocridade, esse nome parece, ele é realmente muito aplicado no pejorativo, mas a gente tem que pensar no seguinte: mediocridade está querendo dizer no comum, na média de todos. E a gente começa a buscar o que é sempre referências maiores, por isso que faz bem a gente estar lendo todos os dias e analisando textos do Emmanuel, porque ele está sempre convidando a gente a coisas que a gente ou ainda não domina totalmente, ou a gente nem começou a buscar ainda. Então ele vai falar de valores do espírito, vai convidar a gente a entender, nós estamos na matéria, a gente precisa da matéria sim, mas vamos entender que eu sou um espírito numa aventura material agora. Daqui a pouco eu vou largar essa matéria e vai ficar o que? Só quem eu sou de verdade. Um outro texto. Personalidade sem luta na crosta planetária é alma estreita. Somente o trabalho e sacrifício, a dificuldade e o obstáculo, como elementos de progresso e autossuperação, pode dar ao homem a verdadeira notícia da sua grandeza. Então a gente está aqui na Terra o tempo todo buscando para frente e para o alto, e vai ser com trabalho e com sacrifício. A gente descobrir que a gente tem a teoria, mas a gente precisa da prática. É a prática daqui a pouco que vai trazer sentimento para a gente, vai fazer a gente se colocar no lugar dos outros. Em primeiro lugar, vai fazer com que a gente até agrida e sinta os efeitos da lei de causa e efeito. Mas daqui a pouco a gente, com o sofrimento e com a dor, a gente aprende a tomar o caminho correto e é
para frente e para o alto com Jesus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.